louvando a Deus também, esse mesmo ideal, esse mesmo entusiasmo, com essa mesma força no nosso coração. Vamos louvar a Deus com a canção Deus Enviou, muito conhecido desde os anos 70. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Glória a Deus. Amen.
E vamos fazer isso cantando também, louvando a Deus. A programação, ele vai colocar o 119 da do cantor cristão, por favor. Não. Tem que colocar 119 do cantor cristão. Por meus delitos expirou. Aquilo que pertence a Deus. E ao mesmo tempo vamos orar também pelas crianças. Convidar o pastor Jonas, mas já se aproximando, ele irá orar pelas crianças, agradecer pelos dízimos e ofertas e dará continuação a essa celebração. Continuamos, vamos orar pelas nossas crianças. Maria, você fica com a gente, Maria, tá bom? Tia Priscila vai conduzir o estudo lá. A Maria fica conosco. A Maria quase nunca fica com a gente, né? A Maria tem que ficar um pouco mais com a gente. Vamos orar. Deus de amor, louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. Te agradecemos, sobretudo, pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, Pai. É a tua presença aqui que nos motiva a estar aqui, a rendermos os nossos louvores ao Senhor, a depositarmos no teu trono de graça as nossas petições, as nossas intercessões. É a tua presença, Pai, aqui que nos motiva, que nos leva a isso. Neste momento, eu quero pedir ao Pai pelas nossas crianças, esteja cuidando delas, abençoando, falando, Senhor Deus, ao coração delas agora ali na pracinha, e para isso pedimos que o Senhor esteja usando a tia Priscila para a glorificação do teu nome. Quero te pedir também pelas crianças que têm vindo no ensaio musical, o Lauan, a Ana, o Azaf e a Isa, Senhor. Esteja abençoando também aquelas crianças, trazendo também, Pai, a mãezinha delas, a Carol, a tia também, Senhor.
esteja tocando no coração daquela família. O vovô José também esteja, Senhor, tocando no coração dessa família. Quanto a nós, ó Pai, que vamos ficar aqui no templo, pedimos também ao Senhor a Tua direção, a Tua orientação, para experimentarmos mais da Tua palavra. Esse é o nosso desejo, Senhor, recebermos a Tua provisão espiritual neste momento. Eu quero me colocar também como Teu instrumento. É o que nós pedimos, no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Ah, meu Deus, eu não vou esquecer seu nome agora. Alô, Mauri. Eu tenho a impressão, irmão Mauri, que o nosso visitante vai ficar enjoado de mim. Veio na quinta-feira aqui conosco. Aí no domingo de manhã ele foi lá na Piba. Quem estava falando lá na Piba? Eu também, né? Aí foi aqui hoje à noite. Quem está falando aqui? Eu. Mas olha, seja muito bem-vindo. É bom demais. Amém. Olha por nós. Seja muito bem-vindo. Tá bom, meu irmão? Sinta-se à vontade no nosso meio. Tá bom? Irmão Paulo também. Irmão Paulo, você não é mais visitante, não. Não, é você, Paulo da Rosângela, não. O Paulo está atrás de você. Você é membro da igreja. Você não é visitante, não. Irmão Paulo, da irmã Ilceia. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer essa referência, irmãos. Irmão Paulo da irmã Ilceia. Você não é uma visitante, não, tá, Paulo? Vou te apresentar mais, não. Tá bom? Para mim, no meu coração, você já é de casa já. Tá? Meus irmãos, só algumas comunicações. Olha o Lauan e o Azaf ali, ó. A Isa também, chegando. Coisa boa. Vamos esperar eles chegarem. Olha, que bênção. Maravilha. Meus irmãos, tenho dois anúncios para fazer, tá? O primeiro deles é que nós estamos, Lauan, Azaf, Isa, que bom ver vocês aqui. Ana, bom dia. Boa noite, né? Bom dia. O pastor está meio atrasado. Quem são esses visitantes aí? Ana, me ajuda. Essa menina linda de vestido vermelho, quem é? Qual é o seu nome, linda? Helena. Seja bem-vinda, Helena. E você? Qual é o seu nome? Oi? Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. É que as crianças já foram lá para a pracinha, tá bom? Aí vocês já vão para lá. Mas olha, antes da ceia a gente vai chamar vocês. Tá bom, Lauan? Lauan, tá me ouvindo, Lauan? Benção, irmãos. Benção. Irmãos, dois anúncios, né? Primeiro, o musical das crianças. Estamos ensaiando as crianças no sábado. Tivemos 9 crianças aqui. As irmãos podem pensar, é pouco. Irmãos, nós mais do que quadruplicamos o número de crianças que temos, tá? Vamos enxergar dessa forma e vamos agradecer ao Senhor. Deus está mandando. E vieram mais 3 visitantes agora, vocês viram? Mais 3 visitantes que não vieram ontem. Então foi uma bênção, tá? Eu quero que os irmãos estejam orando por isso, apoiando esse trabalho. A irmã Édia havia combinado com os irmãos na parte da manhã, não é isso? De virmos aqui na sexta-feira. Eu não posso garantir que vou estar com os irmãos, porque sexta-feira pela manhã eu tenho que trabalhar, né? Mas se eu puder, eu estarei aqui sim, tá? Para convidar as crianças e vamos apoiar, vamos investir nos irmãos nas crianças. Algumas pessoas dizem que as crianças são a igreja de amanhã, não é isso? As crianças, meus irmãos, são a igreja de hoje, tá? As crianças são a vida da igreja. Vamos investir nas nossas crianças. A segunda comunicação que eu tenho para fazer, meus irmãos, é que no próximo domingo, na parte da manhã, nós vamos ter uma assembleia. Irmão Ares comunicou de manhã, né? Estou aqui reforçando então a nossa convocação da assembleia ordinária nossa, tá bom? São poucos assuntos, pouca coisa, tá? Dentro daquele marasmo, daquela tranquilidade que a gente já vem experimentando há algum tempo, né? Para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza, em Jeremias capítulo 31, nós vamos ler do verso 31 ao verso 34. Hoje iniciamos uma série de lições, mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical, falando sobre ser e fazer discípulos, não é isso? Extraindo lições ali do livro do profeta Jeremias. Hoje nós vamos ler também uma passagem do livro do profeta Jeremias, uma promessa em que o Senhor Deus faz através desse servo que foi chamado, que foi comissionado para falar àquele povo que estava distante do Senhor. Os irmãos observaram isso? Lá na Piba, eu fiz com Eiman Lucinério, eu fiz lá na Piba, eu li sobre todos aqueles reis que são mencionados ali, né?
para ver que só o rei Josias é que caminhou nos caminhos do Senhor. Diz o texto que ele inclusive restaurou a Páscoa, né? Hoje estamos comemorando a Páscoa, então ele restaurou a Páscoa da forma como Moisés fazia, como Moisés prescreveu. Então foi um momento de grande avivamento, mas na sequência todos os demais reis vieram a se desviar dos caminhos do Senhor. Mas mesmo diante desse panorama desagradável, o próprio Deus, Deus Santo, ele estava triste com a humanidade, mas ele faz essa promessa, e eu quero ler com os irmãos. Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 34, diz assim a palavra do Senhor: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Temos aqui então, meus irmãos, a menção a uma nova aliança, e esse é o título da mensagem de hoje: a nova aliança. Uma nova aliança prometida pelo próprio Deus. Mas o que significa aliança? Nós temos, meus irmãos, por costume, nós brasileiros, dentro da nossa cultura ocidental, não só os brasileiros, mas outros povos também, de carregarmos na mão esquerda uma aliança, simbolizando o casamento. Se essa mesma aliança estiver no anelar da mão direita, ela simboliza o noivado. Trata-se de uma aliança, um símbolo exterior em que há um compromisso. Essa aliança, se não estivesse nesse dedo, ela se chamaria anel. Seria uma simples joia. Algumas pessoas a carregam até no cordão. Vocês já viram isso? Pessoas que carregam uma aliança no cordão, geralmente porque não cabe mais na mão, né? Engordaram um pouquinho, ou a mão está um pouquinho inchada, não cabe mais na mão, bota a aliança para não perder o costume. Mas se ela estiver no anelar, simboliza então uma aliança. Não é um anel comum, não é uma joia, por mais que seja preciosa, por mais que seja cara, mas não é uma aliança se não estiver no dedo. Denota, meus irmãos, um compromisso, simboliza um pacto, uma obrigação. Ao longo da história da revelação, ao longo da história da humanidade, Deus veio fazendo diversas alianças com a sua criatura, com o seu povo, com o homem e com a mulher. Lá no Éden, ele faz uma aliança, chamamos essa aliança de aliança edênica. Está lá em Gênesis capítulo 1, do verso 26 até Gênesis capítulo 2, verso 17. Deus faz ali uma aliança com a humanidade existente, Adão e Eva, aqueles primeiros, os nossos pais, os primeiros que foram criados pelo Senhor. Era uma aliança condicional, que dava ao homem o domínio sobre todas as coisas, instruções específicas. Ele deveria se multiplicar, ele deveria encher a terra, e também não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso era uma aliança condicional. Ela foi quebrada, nós sabemos. O capítulo 3 de Gênesis revela que o homem e a mulher desobedeceram ao Senhor e quebraram essa aliança. Pois bem, o tempo passou, logo na sequência, em havendo a quebra dessa aliança, Deus vem e faz uma nova aliança com a sua criatura. Ali ele faz a aliança adâmica, a aliança que ele faz com Adão logo após a queda. Gênesis capítulo 3, do verso 15 ao verso 19, perdão.
E então, ele diz ali, ele faz uma aliança, ele estabelece consequências pelo pecado, tanto para o homem, deveria agora comer através do suor do seu rosto. Antes o trabalho não era penoso, antes o trabalho não era difícil, mas agora ele passa a ser. A mulher então passa a dar à luz mediante sofrimento. Antes, conclui-se, que não havia sofrimento ao se dar à luz, mas agora passa a se ter. A serpente passaria a rastejar, não é isso? Ela comeria o pó. E há também uma outra promessa. Deus diz que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Todos nós sabemos, meus irmãos, que a serpente no Éden era o simbolismo de Satanás. Satanás se fez presente ali no Éden através da serpente. Então o próprio Deus diz que da descendência da mulher, ou seja, um humano, estaria a tirar da serpente todo o seu poder. Pois bem, a história prosseguiu e então nós vemos ali a aliança noética ou aliança noaica. Gênesis capítulo 9, do verso 1 ao verso 17, a aliança feita com Noé. Até hoje nós nos deliciamos ao ver o arco-íris, não é isso? E o arco-íris simboliza esta aliança. Deus prometendo à humanidade que não destruiria mais a sua criação com água. Deus faz essa aliança ali através de Noé, o remanescente fiel daquela época, a quem o Senhor havia salvo. O tempo passa, ainda em Gênesis nós temos a aliança abraâmica, uma aliança feita com Abraão e seus descendentes, uma aliança incondicional, com 3 promessas. Primeiro, através de Abraão, apesar de sua esposa ser estéril, ele constituiria uma grande nação. Lhe daria também terras específicas, a terra de Canaã, de Israel, o que até hoje é motivo de muito conflito, sabemos disso. Hoje Israel está em conflito ali com Gaza, por conta disso. E também há uma promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Uma aliança, o próprio Deus ali empenhando a sua palavra. O sinal dessa aliança qual era? A circuncisão. A circuncisão era o sinal exterior dessa aliança feita por Deus. A história progride, temos ali então a aliança mosaica, a aliança feita com Moisés, Êxodo capítulo 20 até o capítulo 31. Moisés e a nação de Israel no Monte Sinai. Uma aliança, meus irmãos, em que Deus estabelece que Israel deveria ser um povo santo, já que ele constituiu o seu povo através dos 12 patriarcas. Ele selecionou um povo específico para, através daquele povo, escrever a história da redenção. Aquele povo deveria ser um povo diferente, um povo separado, um povo santo. Aquele povo deveria ser um povo santo. E o sinal exterior dessa aliança? A instituição do sábado. O sábado, o descanso, o Shabá, é justamente para isso, para mostrar que o ser humano ele deve descansar no Senhor, e que a santidade ela é alcançada no Senhor. A história progride e chegamos então à 6ª aliança formada com a humanidade. Agora a aliança davídica, aliança feita com Davi. Através de Davi, Deus promete que não lhe faltaria herdeiro no trono de Israel. O próprio Deus promete isso. Não existe nada de Davi, mas lhe faz então esta aliança. Reparem, meus irmãos, que as alianças são firmadas sempre sob a fidelidade do Senhor, nunca sob a fidelidade do homem, porque como vimos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, o homem falha. No capítulo 2 de Jeremias, nós vemos ali Deus condenando a prostituição espiritual em Israel. O povo estava se curvando sobre outros deuses, não acreditavam apenas em Javé, aquele Deus que havia tirado o povo do Egito. Não, eles se curvavam também diante de outros deuses, e o texto aqui diz isso. No verso 32 ele diz: olha, eu não vou fazer uma aliança conforme eu fiz antes.
Lá quando eu tirei vocês da terra do Egito. Não, agora será uma aliança diferente, uma nova aliança. Observem, meus irmãos, que essa aliança que nós lemos aqui em Jeremias capítulo 31, ela é o ponto alto, é o ápice de toda a história da humanidade. Desde o Gênesis, desde a criação de todas as coisas, a história é construída e ela é direcionada para esta nova aliança, a qual vamos falar mais à frente. A morte de Jesus na cruz, meus irmãos, ela concretiza essa nova aliança. Isso o próprio Jesus falou. Em Lucas capítulo 22, verso 20, Lucas registra a fala de Jesus e ele diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Então o próprio Jesus disse: olha, esse sangue simbolizado, ele é simbolizado, ele indica o meu sangue que será vertido por vocês, o sangue que será suficiente para apagar as iniquidades, para cancelar os pecados. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, ele também diz isso, e diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. A nova aliança. Eu quero, meus irmãos, caminhar no texto de forma breve e observar aqui o que nós devemos relembrar acerca dessa nova aliança. O que devemos fazer ao tomar a ceia, ao participarmos da ceia do Senhor? O que devemos relembrar sobre essa nova aliança? Nova aliança em que estamos em curso, em que participamos. Ao aceitarmos Jesus, nós tomamos parte dessa nova aliança. O que devemos extrair? No verso 32 e verso 33, meus irmãos, nós vemos ali que toda aliança feita, ela aponta para a pessoa de Jesus. Desde a primeira aliança que foi feita, a aliança edêmica, a aliança no Éden, tudo aponta para a pessoa de Jesus. Observe, a aliança edêmica, Adão e Eva, Deus estabelece ali um domínio sobre todas as coisas. Quem é o Senhor de todas as coisas? É o Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 14, verso 11, diz como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Já que Adão e Eva falharam, desobedeceram, ao serem Senhor sobre todas as coisas, agora vem Jesus, esse sim, o homem perfeito, o homem sem mácula, e ele é o Senhor de todas as coisas. A aliança adâmica, a aliança feita com Adão, Jesus ali de todas, me parece que é a mais transparente em termos de Jesus, porque temos ali o proto-evangelho, a primeira notícia de evangelho, a boa notícia de salvação, quando Deus fala que através da descendência da mulher seria esmagada a cabeça da serpente. Na aliança noética ou noaica, aquela feita com Noé, nós vemos Jesus ali não com uma promessa de destruição, mas com uma promessa de vida eterna. A retórica muda, a fala do Senhor muda. Ele não apenas promete não destruir, mas agora ele promete não destruir e dar vida eterna. O foco muda. Na aliança abraâmica feita com Abraão, Jesus é aquele que abençoa todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sabemos que Jesus é descendente de Abraão, e então é nele, é em Jesus que todas as famílias da terra são abençoadas. Na aliança mosaica, por exemplo, Jesus é o único perfeito, aquele que tem condições plenas de cumprir toda a lei instituída pelo Senhor, e a cumpriu. O que Jesus fez no sábado, irmãos? Sexta-feira ele morreu, não é isso? Domingo ele ressuscitou. O que ele fez no sábado? Nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas ele, como um bom judeu, ele descansou. Não havia essa lei de descansar no sábado? Ele descansou, ele cumpriu totalmente a lei.
aquela lei que ao homem era impossível cumprir totalmente, Deus a cumpriu na pessoa de Jesus. E a aliança davídica, Jesus é aquele que eterniza o trono na tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá, e então ele eterniza o trono de Judá na sua pessoa. Meus irmãos, nós vemos aqui que todas essas alianças apontavam para Jesus, todas elas indicavam a pessoa de Jesus, todas elas firmavam o terreno, preparavam o terreno para a nova aliança. No hino 144 do cantor cristão, intitulado Vera Páscoa, assim nos diz: ó Jesus, ó Vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meio, digna-te assistir aqui. Adão, Eva, Noé, Abraão, Moisés, Davi, são esses antigos que suspiravam pela Páscoa. A Páscoa suspirada dos antigos, aqueles que criam na revelação de Deus, mas não viram de forma completa. Nós hoje podemos ter o Evangelho de uma forma completa, não apenas suspirando, mas tendo toda a revelação de Deus na pessoa de Jesus. Todas essas alianças, meus irmãos, apontavam para a pessoa de Jesus. Vemos no verso 33 que agora mente e coração seriam do Senhor. Não seria mais uma atitude externa, mecânica, forçada da parte do ser humano, querendo agradar a Deus, mas Deus colocaria em nosso coração a predisposição para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo. Não uma religiosidade vazia, mas um coração predisposto a obedecer. Em Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27, mais um texto que fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ezequiel diz assim: dar-vos-ei, através de Deus, Deus falando através de Ezequiel, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, Deus promete que, através do seu Santo Espírito, agora o seu povo escolhido, o seu povo eleito, o obedeceria não por uma atitude externa, mecânica, forçada, mas por um coração predisposto a servir. Ainda que maculado pelo pecado, Deus nos dá uma disposição interna, um coração vindo dele para o obedecer. Você está fraco nesse quesito? Obediência, peça ao Senhor, converse com Ele, se coloque diante dele: Senhor, eu tenho dificuldade de obedecer nesse e nesse quesito. Abra seu coração diante do Senhor. A nova aliança permite isso. A nova aliança permite que você se abra diante desse Deus maravilhoso. No verso 34, parte final, nós vemos ali que se trata de uma aliança eterna. Não haverá uma nova aliança. Trata-se da 7ª aliança, mas é a última aliança. Não haverá uma outra aliança, porque essa aliança será a aliança que apagará as iniquidades, que fará com que Deus não se lembre mais dos pecados. Observe aí na parte final do verso 34: pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Em Jesus, meus irmãos, nós temos perdão total e irrestrito para todos os pecados. Na música Imagine, de John Lennon, os irmãos conhecem? Imagine all people, imagine todas as pessoas. E aí ele vem, construindo toda a retórica dele. Ele vem falando de um mundo ideal. Imaginem, se todas as pessoas, não houvesse céu, não houvesse inferno, e se todas as pessoas estivessem unidas num único propósito. Imagine, apenas imagine. Assim se chegaria à mais absoluta paz. É a conclusão da música. Num determinado texto, aqui em tradução livre, não vou cantar em inglês, meus irmãos, eu poderia até cantar em inglês, mas eu primeiro teria que aprender inglês. Como eu não sei, eu não vou cantar em inglês, tá bom? Mas a música em tradução livre assim diz: você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único.
Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Então Joleno propõe aqui uma paz universal, uma consolidação de relacionamentos no ideal. Vamos só imaginar. Vamos ficar aqui sonhando. Você pode me chamar de sonhador, é o que ele diz, né? Você pode até me chamar de sonhador. A bem da verdade, meus irmãos, é que mais do que um sonho, a nova aliança propõe essa paz através de Jesus, através de um relacionamento reconectado com o Pai. Aquilo que foi desconectado no Éden através da desobediência, agora através de Jesus, o Senhor da nova aliança, é possível. É possível. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A paz almejada de John Lennon, aqui, em Jesus, ela é plenamente possível, não apenas um sonho, mas ela é possível. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ao celebrarmos, meus irmãos, a ceia do Senhor, tenhamos em mente essa nova aliança. Uma aliança que confirma todo o pacto narrado na Bíblia. Uma aliança que torna mente e coração voltados para o Senhor e que propõe a paz com Deus e com os homens pela justificação do sangue de Jesus. Não apenas um sonho, não apenas uma música muito bonita, mas através da justificação do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos passar agora, meus irmãos, ao momento da celebração da ceia do Senhor. Peço a alguém que vá lá chamar as nossas crianças. Nós vamos aguardar elas chegarem aqui. Quem deve participar da ceia do Senhor? Meus irmãos, a ceia do Senhor é franqueada a todos aqueles que creem e obedecem ao Senhor Jesus. Independente do nome da sua igreja, isso é o que menos importa. O que importa é a sua fé na pessoa de Jesus e a sua obediência na pessoa de Jesus. Se você obedece ao Senhor Jesus, estando em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com a sua igreja, inclusive já tendo se batizado, você é nosso convidado a participar da ceia do Senhor. Quero convidar o irmão Amauri, o irmão Zenilton, são diáconos ali da primeira igreja batista de Araruama, que já muitos se colocaram à disposição, né? Pastor, quando tiver uma ceia lá, precisando de mim, eu estou à disposição. Então, eu convidei eles para essa noite, para nós especial, e com isso, meus irmãos, a Bíblia está mostrando o seu apoio de A a Z, Amauri e Zenilton, de A a Z. Glória a Deus. Tá bom? Estão todos empenhados aqui no nosso trabalho, na revitalização do nosso trabalho aqui na Fazenda. Nós vamos aguardar as nossas crianças. É importante, irmãos, a ceia do Senhor, ela tem também uma finalidade pedagógica, tá? E é importante que as nossas crianças participem, que elas vejam, né? Apesar de não poderem participar, mas que elas vejam, né, que estamos aqui a celebrar a morte e, sobretudo, a ressurreição do Senhor Jesus através dos elementos, né? Cadê essas crianças, gente? Estão remando? Estão vindo remando? Vamos aguardá-las. Vamos aguardá-las. E aí, gente, teve lanchinho na calcinha? Não teve? Então vamos ter que remediar isso aí, hein? Está errado isso aí. Senta aí, gente, fica à vontade, tá? Olha, Lauan, a gente vai passar agora por um momento que a gente chama de ceia do Senhor. É um momento que a gente lembra a morte e ressurreição de Jesus, tá bom? Para participar desse momento, Isa, hein, Isa, você está me ouvindo? Para participar desse momento, a gente primeiro tem que ter se batizado, tem que ter entrado ali naquele batistério, ter mergulhado na água, tá bom? Diga lá. Oi, você quer ser batizado? Oh, glória a Deus por isso, cara. Vamos conversar. Vamos conversar. Você também, Azaf? Ó, nós vamos conversar mais sobre isso, hein? Vamos lá fazer uma visita. Você também? Eita ferro, todo mundo quer, né? Tem problema não. Depois a gente vai conversar mais sobre isso.
Vou fazer uma visita, a gente vai conversar lá com os pais de vocês também, tá bom? Porque tem que ser uma decisão que agrade a todo mundo, é isso? Perfeito, meus irmãos. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo nos dá algumas orientações sobre a ceia do Senhor. E ele diz, ali, para aquela igreja, uma igreja complicada, uma igreja que tinha sérios problemas, ele dá orientações sobre a comunhão, e a ceia do Senhor também comunica para a gente comunhão. Ela diz que apesar de todas as questões, a comunhão ela deve prevalecer, e a igreja precisa celebrar isso também. Quero convidar os irmãos que vão participar da ceia do Senhor para ficarem de pé, enquanto o irmão Amauri, o irmão Zenilton, diácono Amauri e diácono Zenilton servem os elementos, o suco de uva e o pão para os irmãos. Receber os elementos, podem sentando, tá bom? Que aí a gente vai saber quem já foi servido. versículo 23, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto
em memória de mim. Nós temos aqui, meus irmãos, o primeiro elemento, o pão, é apenas pão, um pão plus vita, não é isso? Para aquele que tem intolerância a glúten, não pode comer esse pão, né? É apenas pão, continua sendo pão, mas é um pão que nos traz a memória, nos faz relembrar o sacrifício do Senhor Jesus. Ao comermos esse pão, meus irmãos, lembremos que a morte de Jesus na cruz foi por mim e foi por você. Foi para que nós tenhamos com Deus uma vida eterna, uma vida plena, abundante, que não começa a partir da morte, começa a partir da sua conversão. Vamos todos juntos comer do pão, celebrando então a morte e, sobretudo, a ressurreição do Senhor Jesus. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Temos aqui, meus irmãos, um cálice com suco de uva. Não é vinho, pode ficar tranquilo, é um suco de uva, apenas um suco de uva. Ele não se transforma ao sangue de Jesus, ele apenas simboliza o sangue de Jesus, que derramou, se entregou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu, deixou a sua glória, se esvaziou, encarou esse mundo vil, encarou pessoas ruins, para que eu e você tenhamos vida eterna com o Senhor. Ao tomarmos esse cálice, nos lembremos da nova aliança feita no sangue de Jesus. Nos lembremos, meus irmãos, que é através do sangue de Jesus que nós temos vida eterna com o Senhor. Celebremos a morte, mas sobretudo a ressurreição do Senhor Jesus. Vamos juntos tomar o cálice. Maria, você pode fazer essa oração, Maria? Logo depois, meus irmãos, eu retorno aqui para fazer a oração final, tá? E impetrar a bênção apostólica. Estamos aqui, nesta noite, para celebrar o mais importante acontecimento em toda a história da humanidade. O acontecimento que mudou a história do mundo e as nossas vidas para sempre. O mundo se encontrava em trevas e afastado do seu Criador, sofrendo as consequências de uma vida de pecado, ingratidão e religiosidade. Clamava esperava por aquele que para o salvar. E não é diferente nos tempos de hoje. Cumprindo
sua promessa? Deus nos enviou a luz através de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus nasceu e veio para salvar os que estavam perdidos. Veio para os seus não o receberam. Na terrível sexta-feira, os discípulos se escondem, temendo por suas vidas. Suas esperanças foram frustradas. Porém, no domingo, tudo recomeça, pois se ouvem a mensagem: Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou! E este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus, o Cordeiro, naquela sexta-feira, foi sacrificado por nós, pela sua renúncia e sacrifício na cruz, como encerados. O preço que não podíamos pagar, ele pagou por nós. Mas ao terceiro dia, a morte não o pôde mais deter naquela tumba fria, e ele ressuscitou. Não temos medo da morte, pois ele já venceu por nós. Ele está vivo, o nosso Jesus reina. Queres ser perdoado nesta noite? Venha Jesus! Queres alegria, paz e liberdade? Venha Jesus! Queres ter a vida eterna com Deus? Venha Jesus! Sim, venha Jesus, pois Ele é a esperança para a tua vida. Jesus é o único digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Pois muitos mestres já morreram, mas só Jesus ressuscitou. Sim, Ele ressuscitou verdadeiramente. Feliz Páscoa! Amém, meus irmãos? Fechando a nossa Páscoa em grande estilo, né? Coisa linda esse jogral das nossas crianças. Vamos orar então, irmãos. Estarei impetrando a bênção apostólica e finalizando o nosso culto de hoje. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor estejam, Senhor Deus, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Especialmente, Senhor, sobre os meus amados irmãos da primeira Igreja Batista em Fazendinha, não só agora, mas para todo sempre, e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Meus irmãos, uma boa semana, que Deus nos abençoe. Não vá para casa antes de dar um abraço em alguém, nas nossas crianças também, tá bom? Quinta-feira, permitindo o Senhor, estaremos juntos aqui mais uma vez.